sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast, o nosso podcast de educação financeira e investimentos. E hoje vamos falar sobre carreira. Você está feliz com a tua carreira? Você tem se realizado profissionalmente com a sua carreira? Vamos falar tudo, como pivotar, como fazer transição, quais cuidados tomar, quando fazer, o que é preciso e como fazer. E para isso, quem vai nos ajudar e está aqui hoje é Rafael Melo. O Rafael Melo, que é formado em economia, sócio da Farol Capital Investimentos, que eu sei que ele foi CLT e começou a empreender. Bom dia, Rafael. Obrigado por estar aqui. Dá uma importância, né? Obrigado, Clauber. A gente está bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar aí de como que a gente fez isso, né? Como a gente fez essa saber transição. A sua história, como que você teve Só um essa pouquinho, coragem, né? de empreender. Se deixar, eu falo muito. Não, pode contar o que você aprontou dentro de um limite, né? Aí você pensa, às vezes você não pode aprontar. E quem vai nos ajudar também é o Juliano Borba, formado em engenharia. Eu sei que ele teve uma atuação não no mercado financeiro durante um bom tempo e fez uma transição e é assessor de investimentos, sócio da Farol Capital Investimentos. Juliano, bem-vindo. Obrigado. Fico Prazer. muito feliz também de fazer parte aí desse projeto e contribuir também com a vida de muitos outros que virão ou também aqueles que estão, né? Porque a gente todo dia aprende. Exatamente. Assim, é importante esse tema, porque até quando eu fiz a minha transição de carreira, e depois que eu fui estudar para a gente fazer esse episódio, eu fiz muito intuitivo. Eu fui, pela minha intuição, o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer depois. E eu criei o meu plano, mas sem estudar como fazer um plano. Deu certo, né? E aí eu vi que fez bastante coisa intuitiva que deu certo. Mas às vezes a gente pode fazer coisas que não dá certo. Então é importante esse tema para as pessoas que pensam em fazer uma transição, porque a gente, fazer aquilo que não gosta, né? Ou atuar numa área que você não gosta, numa empresa que você não gosta, não faz sentido, né? Hoje as pessoas querem ganhar dinheiro, querem se realizar financeiramente, profissionalmente, mas também ser feliz. Né? Tem também aquela pessoa que gostava, mas já deu, sabe? Aquela coisa de, putz, já me realizei, já aprendi. Já não é mais isso. Quero fazer outra coisa. Exato. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, Rafael, onde você começou a tua carreira? Como foi o início, não na atuação que você tem hoje, mas na sua vida? Você começou a trabalhar, aquela história triste, com 12 anos, vendia picolé. A minha foi um pouco antes até, mas tudo bem, vai lá. Para a tristeza dos telespectadores, eu não tenho uma história de começar minha primeira venda aos 7 anos, depois o primeiro emprego aos 12, não passei por isso. Eu teria para falar, mas vamos lá. Eu sei. Na verdade, sempre que eu vou falar da minha carreira, eu falo que eu me apaixonei por mercado aos 15 anos, mas eu só fui entrar no mercado... Acho que eu estava com 20, vou fazer as contas daqui a pouco. Mas eu fui estudar economia, porque um amigo da família trabalhava em banco, né, num banco americano, que eu achava, eu queria trabalhar lá. E eu fui perguntar, o que você fez de faculdade? Porque aos 15 eu não sabia ainda o que eu queria fazer, eu não me identificava com muita coisa. Eu falei, eu estudei economia e entrei no banco. Então é esse caminho que eu vou fazer. Aí aos 18, eu entrei na faculdade de economia pensando já em entrar no banco. Você tinha uma inspiração que era ele, esse amigo da família. Exato. Que não era ninguém assim, não era um tio nem nada, mas era um cara que visitou a gente, que eu conheço desde pequeno, amigo da família, mas ele visitou a gente pontualmente naquele momento que eu tava procurando a minha carreira. Caramba, que legal. Foi uma coincidência, assim. E aí eu demorei uns 2 aninhos para entrar no mercado financeiro mesmo, mas eu passei por aquele início tradicional. Fui aprendiz, depois fiz estágio, depois de 2 anos de estágio, depois de 3 anos de estágio, na verdade, eu fiquei quase 4 anos antes de fato virar um CLT de mercado financeiro. Mas desses 4, 2 já era numa corretora de valores já. Que legal. Bacana. E diferente de você, que era já do mercado financeiro, fez uma transição mesmo assim, o Juliano, qual foi o seu início de carreira? O que você aprontou? O que você atuou? Legal. Eu sou um pouco mais velho que o Rafa,
Um aninho, 2 aninhos, alguns aninhos, né? Você é o mais velho da mesa, Juliano. Ah. Vamos falar a verdade. Pode continuar no tema. E assim, eu nem me imaginava trabalhar no mercado financeiro. Minha formação foi sempre na parte industrial e desde os meus 14 anos fiz Senai, fiz 6 anos de Senai, fiz até um curso que acho que ninguém aqui deve conhecer ou acredito que não vai conhecer mais, né? Datilografia. Quase isso daí. Telégrafo. Fiz tornearia mecânica. Fui a última turma do Senai Ari Torres de tornearia, era até... Não, eu conheço um pouco disso, Acabou. viu? Os caras desistiram. Depois do Juliano, eles falaram, não, isso aqui Eu não é pra mim. conheço um pouco de tornearia porque o pai é ferramenteiro, então não é Então, tão assim, distante o tema. A atividade vai existir, mas a profissão não. Então, eu acredito que até no mercado financeiro vem acontecendo isso, né? Tem algumas atividades que vão parar de existir. Que não deixaram de fazer, só que não se faz mais como era. Exato. Vou te dar um exemplo. profissão do O torneio. caixa O caixa do banco. do banco. Pô, você ia no caixa, tinha 10 caixas lá pra você pagar a conta, a fila. Você passava o dia no banco, né? Pela de 2 horas. É que agora você faz tudo pelo aplicativo ou deixa tudo agendado em débito em conta, a maioria E das fica um contas, caixa né? só lá, né? Eu vou te falar. não faz eu sentido. nem sei como que é mais. Porque, sem brincadeira, já faz acho que uns dois anos que eu não vou em banco. Não tem o porquê, pra né? não falar que eu não vou, eu vou no caixa eletrônico. Caixa eletrônico. Mas entrar dentro da agência e pegar a fila pra pagar a conta, Não faz existe mais. uns 2 anos. E você ficou na indústria há quanto tempo, Juliano? 20 anos. 20 anos. 20 anos como CLT, Então, fábrica, indústria. dos 14 até os 33 para 34. E você começou no Senai, teve alguma inspiração, alguma orientação, pai, irmão, amigo, que te conduziu para isso? Legal. Meu pai é feirante, né? Vou chutar aqui, tá? Esse menino aí tá muito de cara pro ar aí. Eu vou botar ele no Senai aí que ele fica Fazer na alguma rua o dia coisa. inteiro, Ó, é engraçado, né? É assim, meu pai é feirante. E meu sonho era sair da feira, cara. Eu tinha que acordar todo dia 4 horas da manhã, ir pra feira, dá 3 horas, desmonta a barraca, vai pro Ceasa. Não, então, peraí. Então você já fez uma transição da feira para a indústria. Isso. Você não estava contando essa transição. Que você é o cara que fugiu da feira. De acordar isso cedo. aí. Acho que ele quer dormir até tarde, Rafa. Eu fugi da feira. Mas Eu não ia... deu muito certo. Ele continua Eu ia- acordando 5 da manhã. Não era esse o motivo, né? Isso. O problema não era acordar cedo. O problema era o quão pesado era por algo que eu não tinha prazer. Sim. Apesar de que, quando eu estava na feira, eu fazia meu melhor. Se Ponto. divertia ali. Né? Mas, pô, cara, acordar 4 horas da manhã, montar barraca. E quando tá tudo bem, ok. E quando tá chovendo, cara? Então, mas você tem que trabalhar do mesmo jeito quando tá chovendo, certo? Mas eu queria saber se você lembra. O nosso tema é carreira, a gente vai falar bastante coisa sobre carreira. Mas só aqui para trazer um pouco de alegria nesse tema mais. Você lembra de uma fala da feira? Opa! Essa vai... Eu queria ver se você lembra das tuas raízes aí, Juliano. Vamos lá, essa daqui eu tenho que ficar marcado. Mas tem que falar né? como fala na feira. Rápido, alto. Hey! Vai ter que até fazer o controle ali, né, no áudio, ó. Não fique andando por aí, comprar barato é aqui, na barraca do Jair, hein? Jair é meu pai, né? Olha a Catalona Melão com a mostarda, qualidade hoje, é qualidade. E você, ó, freguesia, pode parar aqui, o estacionamento é gratuito. Pra moção e pra mocinha. Oi! Vem pra cá. Juliano, arrasou, Juliano. Parabéns. Boa lembrança, boa lembrança. Essa aí foi a mais completa que eu já vi. Essa daí foi boa. E eu saía com a caixinha de uva. Meu pai colocava a caixinha de uva pendurada no pescoço, colocava lá 50 maços de cheiro verde, você só volta quando vender. Cara, e o jornal enrolado no bolso, porque antes embrulhava no jornal o cheiro verde. Cara, tinha que vender. Então eu acho que a minha essência hoje, dentro de todas as áreas que eu passei, nasceu ali. Você foi formado. Mas, Juliano, ali, se você atua em fábrica por 20 anos, você começou com qual idade na fábrica, mais ou menos? 14. E aí você foi galgando os cargos. Isso. Você começou como?
Comecei como torneiro mecânico, Depois? mecânico de manutenção, técnico em mecânica de precisão. E depois eu fiz engenharia, me tornei supervisor, e depois gerenciei fábrica. E na última companhia que eu trabalhei por 14 anos. Então você construiu toda a carreira mesmo na indústria depois. Indústria. E minha paixão sempre foi pessoas. E nesse período todo você era CLT, normal. CLT, sempre. Mas nos últimos 9 anos, eu era cargo de confiança. Apesar de CLT, era cargo de confiança. Pô, você chegava na indústria às 6 horas da manhã, só sai quando realmente fala assim, Quando eu preciso entregar o sair. trabalho. Saía 10 horas da noite, 11 horas da noite, e no outro dia, 6 horas da manhã, 7 horas, estávamos lá. Sim, você tem a mesma entrega e vários desafios do empreendedor, né? Você tem, claro, os benefícios do CLT, mas tem uma entrega muito grande ali que o empreendedor tem. Quando é um cargo de ele confiança, né? De já horas, dividiu de aí. turnos, de... Ele falou que Bastante abriu coisa. fábrica, gerenciou centenas de pessoas, aí tinha que entregar coisa no Brasil, fazer manutenção. Pega Pô, um avião de manhã, volta de noite. É isso aí. Ligava final de semana, qualquer dia. Como que foi, assim, para você pensar... E eu vou passar para o Rafa essa. Como que foi para você, Rafael, de corretora de funcionário CLT, para você mudar e empreender? Aí é que tá, né? Eu não pensei muito, igual você falou que você foi por intuição. Eu nunca tinha pensado em empreender. Foi um Mas ninguém empreendedor pensa. por ocasião. Quem pensa não pensa nisso mesmo. Continua, Rafa. Mas o que eu pensava? Eu sempre guardei dinheiro porque, vindo já desde os 15 pensando nisso, eu já tinha meio que o planejamento financeiro, a educação financeira Você já se preocupava correndo com isso? na veia, assim. Eu queria fazer alguma coisa para a educação financeira. E aí o meio que eu entrei na corretora de valores, né? E lá na verdade, eu não atendia clientes igual o Juliano precisava vender. Eu estudava produto financeiro, os investimentos mesmo. Mas eu sabia que eu já pregava aquilo, mesmo não sendo meu trabalho, eu já pregava aquilo para os amigos, para os meus pais e tal. E aí eu guardava um pouco para mim, né? Tudo que eu aprendia, tudo que eu vendia de ideia para os outros, eu aplicava para mim para eu aprender na prática também. E aí chegou um certo momento, eu tinha ali mais ou menos 2 anos e meio já na corretora, onde eu conheci o modelo, né, do assessor de investimentos, que é o empreendedor. E conheci assim, né? Eu falo conheci, mas me convidaram, falaram, olha, quer ser meu sócio? Vamos empreender nessa carreira? Falei, o que eu preciso? Você precisa de uma certificação. Tá bom. Aí eu olhei para minha reserva que eu tinha construído, falei, bom, acho que dá para eu encarar. E aí eu fui atrás da certificação, tirei e comecei, sem saber o que me esperava, na verdade. Sim, sim. Foi uma coisa que foi acontecendo ali, você percebendo. Não sabia que habilidades eu ia precisar, o que era esperado de mim de fazer. Não teve muitos medos, então? Não, o meu medo, na verdade, maior era ficar ali parado onde eu estava. Entendi. Porque eu já via que eu ia levar uns 10 anos para, sei lá, atingir uma renda média aí, 3 salários mínimos, 4 salários. Então eu falei, nossa, eu acho que é muito tempo me dedicando acima da média, porque eu era bom ali dentro do que eu fazia. Eu olhava para o meu superior, ele era um cara muito bom também, e eu via que ele era mal remunerado. Eu falei, cara, para eu chegar nele, eu vou ter que tomar o lugar dele. E ele vai ter que subir. E aí ele já tinha 10 anos de empresa. Aí eu falei, cara, o meu medo maior é ficar aqui. Não tem como dar errado. Aí eu acho que eu tô até, né, atravessando um pouco o assunto, mas eu tinha a possibilidade de fazer isso porque eu ainda não tinha altos custos fixos, não tinha ninguém dependendo de mim, eu ainda não era casado, não tinha filho, não tinha... Então, isso me ajudou bastante, né? Sim, tomava a decisão bem mais fácil. Porque quando eu fiz a minha transição, eu já era casado, já tinha uma filha, isso foi em 2017, minha filha estava com 13 e meu filho estava com 8, 9 anos. Então, você fazer uma transição, já casado, com uma filha adolescente, um filho criança, porque você requer algumas preocupações. Escola e o plano de saúde, tudo, né, que envolve, que não é barato. Então, tem que ter um preparo para isso. Por isso que eu fui de forma intuitiva me planejando e criando uma reserva e me preparando para isso, né? E você, Juliano? Não tem certo e errado, né?
Não, tem vários O Rafa jeitos. tem um desenho, o Cláudio tem outro. E contextos Você não diferentes, contou um pouco né? do seu, né? Mas eu conto. Contextos diferentes, né? Eu já era casado também, o Rafa já solteiro. Eu era Né? solteiro. Mas eu acho que não tem forma certa, mas tem alguns métodos ou alguns pontos que têm que ser observados para você fazer algo mais fácil e não tropeçar no pé nesse caminho. E a gente nunca vai planejar tudo também, né? Tem coisa que você vai ter que fazer, né? E você, Juliano, como foi a sua transição de CLT, de fábrica, para o mercado financeiro, que foi começar a empreender, não tem mais salário, não tem mais vale transporte, mais vale refeição, plano de saúde, todos os benefícios que a empresa dá, que é bom, a gente gosta disso, é bom, não é que é ruim, mas você teve que largar a mão disso tudo. E por que isso, né? Você tinha ali algo que você já não gostava mais, como que foi? Então, eu nunca pensei em empreender. E eu tive históricos na família que empreender com sócios é a pior coisa. Então, ter sócios é o pior negócio. Essa fala tua é super importante até para quem está assistindo a gente, porque isso é uma coisa que vem de bastante tempo já, uma cultura já, né? Que sócio é problema, que sócio, é difícil achar sócio, é mais fácil você achar um cônjuge do que um sócio, né? E, eu não tinha nem pensado nisso, é bem verdade. parecido, na verdade. né? Você tem que escolher bem com quem você vai se casar. É o casamento, né? A sociedade. E quando eu comentei com a minha mãe que eu ia. Que eu tava entrando no negócio, que ia ter sócios, ela foi a primeira a estar preocupada. Mas antes disso, né? Antes de eu pensar em ter um negócio, então nunca foi uma ideia. Logo que eu saio da indústria, depois de anos, né? Eu terminei meu MBA em gestão empresarial e gestão de risco. Eu fui fazer um intercâmbio já com 33 anos para 34, muito por também apoio da minha esposa. Eu já estava casado. Faz uns 20 anos já, então. Eu estava casado há uns 7 Tô brincando. anos. Minha esposa ficou aqui, eu fui fazer o intercâmbio, fiquei 1 ano sozinho, depois ela foi. Então, isso, assim, o contexto era, eu quero continuar crescendo na carreira e para isso eu preciso de experiências isso. Eu novas. precisaria no caso, de uma fluência no inglês. Tá. Esse era o intuito. E ainda era a cabeça da carreira. Isso. Né? Nenhum momento pensei em sair da engenharia. Tava há 20 anos. Mudar. Exato, vou jogar tudo pra fora. Isso. E ganhar o que eu ganhava, qual profissão que ia me pagar começando do zero, né? Então, fui para a Austrália, fiquei 1 ano lá. E lá eu fiquei junto com a Gabi, porque depois a Gabi foi também. E a gente ficou numa casa de uma pessoa que era Financial Advisor. Inclusive, algumas matérias estudei junto ali e comecei a entender o quão importante era aquela profissão. Mas, em nenhum momento pensei em fazer isso no Brasil. Simplesmente foi ali um start. Você só se encantou ali. Só me encantei. Conheceu, gostou, achou interessante, bacana. Mas nem sabia também, assim, quais eram as oportunidades de ganho. Mas quando eu retorno para o Brasil, a primeira coisa que eu fui fazer era buscar uma recolocação. E daí eu falei assim, putz, eu tenho uma reserva que não era muito, era minha rescisão, mas não era muito, não dava para me manter durante muito tempo, mas um ano eu me manteria, tá? Eu sempre fui muito econômico, né? E daí eu falei assim, eu vou investir isso daqui em ações, né? Eu vou estudar um pouco, tal. Daí você compra um curso ali, compra um curso ali. O erro número 1 de quem, né, sai de um emprego e fala, não, vou viver do mercado financeiro agora. Daí, enquanto eu estava buscando uma colocação, paralelo a isso, eu estava investindo, perdendo minha reserva. Porque eu gastava minha reserva para me manter e eu perdia por não saber como operar. E daí eu conversando com o meu assessor de investimentos, que falou assim, você nunca pensou em entrar nesse mercado, né? Eu falei, não.
Nunca imaginei. Ele me mostrou as oportunidades de ganho, como que era. XP estava começando também assim a ter o agente autônomo. Só que, para eu chegar num patamar que eu recebia antes, ia demorar muitos anos. Mas, não, você pode ir começando, você vai aprendendo ali, você vai estudando. Na hora que você quiser, você faz essa migração. Primeira dificuldade que eu tive, o quê? Quem não entra no barco de cabeça, realmente dedicado, nunca é parte do barco. Nunca realmente está no negócio. Porque eu chegava nos meus amigos que eu precisava prospectar, conhecidos, né? A minha origem era da indústria. Quem que vai investir com o Juliano? Qual a experiência que o Juliano tem nesse mercado? Quem que é o Juliano nesse mercado? Não é referência para ele no mercado financeiro, mas na indústria, né? E até eu mesmo não passava essa segurança. Por quê? Esse é um dos medos de quem tá querendo mudar de carreira, fica pensando muito nisso, né? Mas quem vai me dar essa confiança? Às vezes é melhor não pensar muito, né, Juliano? Então, assim, o meu pensamento foi de 2 meses. Por quê? No primeiro mês, eu não consegui abrir nada de conta. Mas se você tivesse que pontuar um medo, assim, teve um medo que foi maior para fazer a mudança e iniciar a carreira? Eu acho que o maior medo foi não saber. Não vou. Cara, é uma pergunta que não tinha pensado, tá? Nunca tinha parado. Não, mas a ideia é essa mesmo, é tirar de você na hora. Mas eu acho que assim, medo. Não tinha o medo. Cara, você acredita que não tinha? Porque se eu te falar agora que o medo era às vezes não saber de produto, eu estava estudando. Porque existem alguns principais medos, né? Será que vai dar certo? O que vão falar de mim? Eu vou perder dinheiro? Eu não vou ganhar dinheiro? Esses são os medos mais conhecidos que tem, né? São os mais comuns. Não, eu não tinha. Vamos lá. Se vai dar certo. Depende só de você. Não, e eu tava ali todo dia. Isso mesmo, só depende de mim. Eu estava ali todo dia. Se não desse certo, era por minha causa. Uma coisa que você gosta nesse caso depende de mim. Que bom que depende de mim. Agora, eu não sei sobre produtos. Aí é estudar. É estudar, porque na época a única pessoa que eu tinha de suporte era eu mesmo. Porém, depois, quando eu fui estudando, eu comecei a gerar dúvidas. E daí tinha como eu argumentar, pesquisar e perguntar. Daí é quando eu conheço o Rafa e ele conseguiu me agregar muito também nessa parte de conhecimento. Outra, você começa a participar de eventos do mercado financeiro e você começa a observar o quê? Se você estudar, você vai saber tudo que a galera sabe. Por quê? Conhecimento você busca, estuda e aprende, né? Olha aqui, uma coisa. Se você pega um conhecimento de engenharia, você estudou coisas que foram criadas há 10, 20, 30, 50, 100 anos atrás. Isso. O mercado financeiro, o que o cara estudou há 50 anos atrás, é história. Sabe o que vale? O hoje. Então, quem estuda o mercado hoje, pode ser que amanhã mudou tudo. Se você falar, a taxa de juros hoje está 13,75. De repente, alguém vai estar assistindo esse vídeo há alguns anos futuros. Esse vídeo está desatualizado, está em 2%. A história para a gente no mercado financeiro é importante porque o mercado é cíclico e a gente consegue entender alguns movimentos, né? Se juros sobem, o que acontece com a bolsa, com o dólar, se entra dólar no Brasil, qual o impacto que traz na bolsa, nas ações, em juros. Então a gente consegue entender alguns movimentos. Mas o mercado muda muito e muito rápido. Agora, uma conta de matemática ou de física, como eu faço aquela conta, Exato. Eu faço há 100 anos a mesma conta, há 1000 anos é a mesma conta. Agora não, a gente entende os movimentos para prever e criar uma tendência. O que pode acontecer? Quais são os possíveis cenários com isso, né? E até digo, é aí que entra o nosso trabalho. Por quê? Os clientes que começam a estudar o mercado, né? Ele consegue investir
porque as informações Ele vai fazer estão... os mesmos passos, né? Ele vai passar por... As informações estão dadas. Só que qual o diferencial de um assessor? É entender o que essas informações de mercado... Como elas se conectam, né? Como elas se conectam. Sim. E porque assim, a carteira que a gente prepara hoje, ela tem que ser rebalanceada periodicamente. Mas sempre dentro do mesmo desenho. A única coisa é que a cada momento que muda o mercado, você vai aumentar... Você vai rebalancear, a carteira. Isso. Mas assim, se eu pensar em risco ainda, de fazer uma transição de carreira, você já entrevistou muitas pessoas, sei que o Rafa entrevistou muitas pessoas, hoje candidatos... eu já posso dizer isso, hein? Eu tenho certeza, muitas pessoas. Esse trimestre, então, o Rafa foi o que mais fez entrevista na Farol Capital. Então, assim, quais são os medos que vocês percebem para quem está nos assistindo quando busca uma transição de carreira? Quais medos que vocês percebem que a pessoa tem? Ah, mas como que funciona? Tem isso? Ou tem aquilo? Qual medo que você percebe que as pessoas têm, Rafa, para uma transição? Olha, na média, as pessoas chegam com as mesmas preocupações mesmo. A maioria delas poxa, eu ainda não sei o que significa, né, fazer essa transição aqui para o mercado financeiro e trabalhar com assessoria de investimentos. Eu não sei o que me espera, eu não sei quanto eu posso ganhar, eu não sei se eu vou me encaixar dentro dos valores do negócio. Então, a gente tenta, né, sempre trazer a solução dessas dúvidas, muitas vezes. Isso para quem atua já no mercado financeiro, mas num banco, ou CLT? Pessoas que atuam ou não. A preocupação é mesmo. Existem. Né? Às vezes, quem já atua sabe um pouco mais sobre o potencial de ganho, mas não sabe como é remunerado, né? Não sabe se é salário fixo, não sabe se é renda variável por produção, assim. Então, a gente tenta atuar dentro dessas dúvidas. E um dos medos mesmo às vezes a pessoa talvez não esteja tão preparada ou não parou para pensar nisso, mas eu sempre faço a pergunta, como está a sua reserva? Porque no meu caso, mesmo que eu fosse solteiro, que ninguém dependesse de mim, eu tinha uma boa reserva. O que é preciso, né, então, para a pessoa se preparar para fazer uma transição de carreira, falando especificamente do mercado financeiro, que é o nosso mercado, que a gente vive todos os dias, para assessor de investimentos? Né? O que é preciso para ela fazer isso? Primeiro, ter uma reserva financeira. Acho que para qualquer carreira, né? Mas tem que ter uma reserva financeira, né? Muitas vezes as pessoas chegam querendo fazer essa transição, mas eu tenho a minha reserva... E assim, a gente tem que perguntar para não vender uma coisa que depois não vai dar certo. Mas olha, você tem reserva para quantos meses? Se nada der certo, se você não ganhar R$1, quantos meses você vai sobreviver com o dinheiro que você já tem? Às vezes as pessoas falam, vai durar 2 meses. Aí eu falo, olha, eu tenho que te falar uma coisa que talvez não vai dar certo. Vamos preparar esse momento para chegar lá, mas não é agora, né? Então, ter uma reserva financeira é um ponto super importante. E, claro, tem algumas áreas que você tem que ter uma pós-graduação, MBA, ou uma certificação, né? Que aqui, como assessor, tem que ter uma certificação, certo, Ju? Isso. Tem que ter Ancor, né? Para você poder atuar. E, realmente é muita informação, muito aprendizado para poder passar na prova. Para quem vem de outra área, é um mundo totalmente novo, né? Para quem já vem de área de banco, já conhece um pouco esse contexto, tem que tirar o CPA 10, o CPA 20, o CEA, tem vários níveis ali de certificação. Inclusive aqui na Farol era um desafio nosso, né? A pessoa chega de um outro mercado e às vezes ela demorava muito tempo para passar numa prova. O que a gente fez? Nós montamos uma academia justamente para agilizar esse processo, que está sendo muito eficiente. Enquanto o mercado estava ali com a média de 4, 5 meses para uma aprovação, nossa média está em 35 dias. Nós criamos toda ali uma didática, questão de intensidade, de dedicação. Completo, né? É realmente uma imersão profunda para que a pessoa tivesse agilidade. Além disso, nós temos todas as áreas aqui no escritório para dar esse suporte. Até voltando àquela sua pergunta, né, da transição, se fosse falar de medo, né, naquela época,
pensando no mercado hoje, de repente eu teria todas essas questões, né? Pô, como que eu vou saber? De onde que eu vou... como que eu vou apresentar para o cliente? Hoje a gente tem todas essas respostas, né? Você Se nem fosse sabia um medo... que você ia precisar saber tudo isso. É Não. isso. Se fosse Às pensar vezes é naquela melhor não época, saber mesmo. ia ter um monte de Aí medo. foi, Muitos outros medos. E sobre a reserva, Rafa, você comentou e, cara, ao mesmo tempo que eu concordo com você, eu discordo dessa questão da importância de ter. Porque a profissão do assessor de investimentos é similar a um corretor de imóveis. Em qual Autônomo. sentido? Que ele só vai ganhar se ele vender um imóvel, exceto se ele tiver um fixo. Então tem ali escritórios, nós temos desenhos também que a pessoa às vezes tem ali um mínimo garantido durante alguns meses, até para dar o suporte ali, mas não quer dizer que aquilo ali vai fechar a conta. É meio que só para a pessoa se preparar e se posicionar. Mas sabe qual que é o segredo do sucesso? Eu acho que eu sei o que você vai falar. Mas fala. Não, eu vou deixar você falar para ver se é. Eu ouvi um termo tempos atrás que era assim: chuta a bola pra frente e depois corre atrás. Conhecendo a sua história, né? Eu diria que assim, é melhor não ter a reserva mesmo e a gente se coça e vai pra cima quando não tem. É a intensidade, velho. Mas é isso mesmo. Você tem que ser intenso. Se você tá ligando para 50 por dia e não tá dando certo, você tem uma solução. Vamos lá. Eu já discordo do Juliano e bom que isso daqui, cada um põe a sua opinião. E quem assistir que vai tirar o melhor de cada ideia, né, que é jogada aqui na mesa. Pensa comigo. Eu entrei em banco em 96 e fiquei em 3 bancos e saí do Alta Renda em 2017, em outubro, para montar a Farol. Já casado, com 2 filhos. Se eu não tenho reserva... Você nem teria saído. Eu não teria saído. Eu tinha que ter uma reserva. E o que me manteve meu primeiro ano foi minha reserva. Porque como eu ainda fui montar o escritório, eu saio e eu tinha uma renda, aí eu passo a ter uma despesa da minha Renda casa, negativa. a despesa do escritório, e aí, às vezes, a receita que me dava pagava o escritório, mas e a minha casa? Então, o que me fez permanecer no game foi eu ter uma reserva. Então, eu super recomendo a gente ter uma reserva. Claro que nem o Rafa aqui era solteiro, morava com os pais, ter uma situação mais confortável. O Juliano não tinha filho. Tem que acabar com a reserva, se você O Juliano, né? não. Deixa eu acabar com a reserva para eu deixar a água bater na bunda. O Juliano não tinha filho, a esposa trabalhava também. Então, você tem ali cenários diferentes. Suporte, né? Mas em qualquer cenário, eu acho que é super importante você ter uma reserva, buscar conversar com pessoas que já são da área, que nem vocês fizeram. Eu também fiz, fui conhecer o modelo de negócio, fiquei 1 ano pesquisando. Eu acho que é importante fazer as certificações que precisam. Mas para não acabar a reserva, o que você faz? Ju, em qualquer momento, pensando em reserva ou não, tem que fazer negócio, porque a reserva tem que subir. Tem que trabalhar. Não é para acabar. Ela não tem que acabar. Se ela para acabar, nunca. Complicou. E como que você faz? Porque você sabe que não é no primeiro mês que você vai ter uma boa receita. Pelo contrário, os primeiros meses são, às vezes, ali... Não, você vai investir em você. É de investimento e também de, às vezes, até uma geração de trauma, né? Porque fala, Deus. Não tá dando certo, o que eu faço? O que eu faço? O que você faz? O que você faz para você ainda estar convicto que aquilo vai dar certo? Aumenta o funil, cara. Dobra a aposta. Começa a ligar, ligou para 50 por dia, liga para 100, liga para 200, todo dia, porque o seu funil vai aumentando e vai acontecer. Sabe por quê? Quanto mais pessoas você fala, melhor fica seu pitch. Sim, você está treinando. Cada cliente que você liga, ele te traz um desafio. Dores diferentes. Então, eu acho que eu já sei a sua resposta. Então, eu vou perguntar para o Rafa primeiro e depois para você. Então, vamos lá. Mas eu já sei a sua resposta, mas eu quero que todos saibam também. Qual a forma de transição de carreira? Vai com tudo ou concilia com a atividade que a pessoa tem hoje? Você não sabe a minha resposta, né? Eu acho que eu sei, eu já pensei diferente, hoje eu mudei. Hoje eu acho que tem que ir com tudo. Porque,
Claro que tem cenários e tem gente que dá certo não indo. Mas Qual você acha que é a resposta do Juliano? eu acho que é 200% de cabeça. Então assim. também acho. Essa, Pula Ju, na vai com piscina tudo? sem água. Depois de tudo que ele falou, né? Vai com tudo e se embora, Ó, né? porque a gente já viu muitos exemplos, né? É. De pessoas que tentam conciliar, mas não faz com intensidade e morre na praia aquele sonho. E um exemplo que eu vi, assim, às vezes, sei lá, hipoteticamente a pessoa ganha 10 mil reais. Ela tenta conciliar. E aí, na nova atividade, ou como assessor de investimentos, ela ganha R$1.000, depois ela está ganhando 2 mil. Então, a renda dela já virou 12. Só que aí E o padrão dela virou 12. ela se acostumou com aquilo. E ela se acostumou com aquilo. E aí ela não vai fazer bem nenhuma coisa, às vezes nem outra, que está com a cabeça dividida, né? E eu tenho um professor de vendas do MBA, André Ortiz. Ele sempre dizia: o segredo da venda está no BZ. O que é o BZ? O que é BZ? O BZ, eu acho que eu já ouvi falar o BZ, mas... É brilho no zóio. As pessoas têm que enxergar em tudo que você for vender esse copo aqui, ó. Você tem que ter brilho no zóio do que você realmente está fazendo. Amor pelo que você faz. Porque o nosso negócio ele é de longuíssimo prazo. Ele é legado. É uma construção. Mas eu preciso estar pronto para fazer a transição? Psicologicamente, sim. Você tem que estar convicto que é o que você quer. Boa. Você não pode entrar com dúvida. Estar tecnicamente pronto. Não, até porque no primeiro momento você é um vendedor, né? Você tem todas as áreas necessárias dentro do escritório para suprir o cliente. Então você chegou no cliente e ele falou assim, pô, você vai fazer o suitability dele, que a gente chama anamnese, né? A gente analisa como nós aqui no escritório da Farol, nós temos o chamado Farol 360, que é entender a vida financeira como um todo do cliente. Investimento, seguro, previdência, sucessão, crédito, financiamento, consórcio, empréstimo offshore, entre outras. Daí eu entendo quais são as dores. Então, para uma pessoa saber tudo isso que você falou, ela não vai estar pronta. Nunca. Vai levar um tempo. Para ela pensar dela estar pronta, não, nunca. Ela não vai. Por isso que aqui no escritório... E aí você tem as áreas que apoiam a pessoa. Né? Eu sou um clínico geral, né? Sem especialista dúvida. talvez em algum ponto desses, ou dois dúvida. pontos. E você vai ficando melhor todos os dias. Mas... Até um oftalmologista, ele é um clínico geral especializado em olhos. Né? Vai lá o nefrologista, que é um clínico que foi para a área do rim. O cara sabe dar uns pitacos no outro, mas nunca vai ser... essa questão de... Porque dependendo do grau, eu hoje, com a minha experiência, minha bagagem, e não só a minha bagagem do mercado financeiro, como toda a minha bagagem de história, eu sou educador financeiro, né? Então, dentro desse contexto, eu pego toda uma história de vida. E mesmo todos os era dias, engenheiro, você desde já era uma conhecido. negociação de um copo que eu vou comprar, eu vou fazer um investimento no negócio, eu estou pensando na parte financeira. Só que daí entra em habilidades muito específicas e às vezes até mesmo novas. E eu tenho uma pessoa aqui dedicada, por exemplo, PJ. Nós temos aqui o crédito colateralizado. Nós temos aqui operações a termo. Eu sei, sem dúvida, operacionalizar, sei explicar, mas eu tenho um especialista ali que está todos os dias fazendo isso. Nos detalhes das minúcias, né? Ele sabe com quem falar, ele tem ali o canal mais rápido. Revisão tributária. Resolver um problema. E aí, eu queria ver com vocês, que a gente está falando agora, a gente já está falando até de produto, né? Que o vendedor já sai falando, né? Mas qual que seria uma dica que vocês trazem para uma pessoa que está pensando em fazer uma transição de carreira para assessor de investimentos? Qual dica que você daria para essa pessoa? 3, 2, 1, valendo. É mais importante você encontrar um lugar que tenha seus valores do que estar pronto. Então, se você encontrar, vai de cabeça. Além de tudo que falamos... Planeja menos e executa mais. Show. Bacana. Tem alguma dica a mais, Juliano, que você pode dar para quem vai fazer uma transição? Faça, antes de tudo, faça a sua lista dos seus potenciais. Pense em todo mundo que você já criou relacionamento nessa vida, porque esse vai ser o seu pontapé inicial, que a gente chama de family friends.
A partir daí, você até faz aquela análise que se você vai ter sucesso ou não. Pela história, como que as pessoas te enxergam. Que é aquele termômetro, você fala que a temperatura, quem é quente, quem é morno, quem é frio. Não, mas eu acho que como as pessoas te enxergam é qual é a sua imagem, né? Isso. Você pode ter uma rede de relacionamento enorme, mas será que você tem respeito desses relacionamentos? Isso em qualquer coisa, até os bancários, até empresários, engenheiros, médicos. Por quê? Porque as pessoas vão enxergar sempre o quão verdadeiro e transparente você é. E assim nasce a Farol. A Farol nasce com os seus pontos, como trocas verdadeiras e pessoas boas. Porque a partir daí, qualquer cliente vai entender que, pô, eu vou colocar meu dinheiro com o Juliano porque eu sei que ele vai ser uma pessoa ética, dedicada, compromissada, verdadeira. Incansável. Pô, é isso. E as pessoas me ligam, final de semana, clientes, viram amigos, para às vezes me perguntar assuntos que são aleatórios, né? E por quê? Gerou um respeito. Então, se você está com dúvida nesse mercado, faça essa lição de casa. Agora, se é muito jovem, igual o Rafa era, 20 anos, você já tem um histórico também. Essa era a outra pergunta. Qual dica para quem não é transição, mas acompanha o mercado financeiro, é apaixonado por esse mercado e quer empreender nesse mercado, quer ser assessor de investimentos e é super jovem, está começando no mercado de trabalho já como assessor de investimentos. Quer falar isso? Há 10 anos atrás, eram pouquíssimas pessoas que fizeram isso há 10 anos atrás. Hoje a quantidade já é muito maior e tem muito espaço ainda. Então tem muita gente que talvez queira saber como ingressar como assessor de investimentos. Qual a dica que você daria, Rafael O que eu Melo? fiz aos 21 anos para 22 anos foi ser o melhor. Eu tinha que ser o cara mais preparado, mais técnico, saber o que eu estava fazendo. Porque era muito fácil. A concorrência era muito pequena. Hoje a concorrência é um pouco maior, mas ainda estamos no começo. Sim, tem muito espaço. Mas mesmo hoje, tem muito aventureiro, tem muita gente fraca, né? Não é tão difícil se diferenciar. Se você for o melhor, as pessoas vão reconhecer que você é bom nisso. Mesmo que você seja jovem, mesmo que você não tenha talvez um histórico, mas pelo respeito e pela sua técnica e também, cara, ser arroz de festa, né? Você tem que estar em todos os lugares, tem que falar com todas as pessoas. Não fica esperando alguém vir procurar você. Exato. Juliano, e para você, qual a dica que você dá para quem está ingressando na carreira super jovem, super novo, ali primeiro, segundo trabalho, e vai ser assessor de investimentos e quer entrar como assessor já agora? Eu comungo da fala do Rafa, escolha um escritório que tenha os seus valores, porque isso, sem dúvida, de longo prazo é o que vai perdurar. Porque produto é commodity. Produto você vai ter em qualquer escritório que você escolher. E venha de cabeça. Se dedique, seja assim, se o outro já tem uma certa carteira, já, né? Às vezes até aquele gordo, né? Que já tá mais acomodado, que já gerou uma receita satisfatória a ele. Você fala gorda por ter uma carteira gorda já, né? Uma carteira gorda e que não precisa... Tá numa zona de conforto, né? Se já está nesse momento, não se espelhe. Corra com foco no seu sonho, no seu objetivo. Tanto que logo que a gente entra no escritório, né? Primeira coisa é a gente fazer o nosso plano comercial. Esse é o seu plano, é o seu projeto de vida, não é o do outro. Então, se você já sabe o seu projeto de vida, foque nisso. Então, você que é jovem, venha de cabeça, se dedique, crie seu plano comercial, coloque qual que é o seu sonho e foque no seu sonho. Show de bola, é isso aí. Então, para trazer um resumão de tudo que a gente falou, aí eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente dar uma enxugada. E claro que vai ter vários insights que as pessoas acabam tendo, porque cada um tem uma história, tem uma vivência, uma experiência e tem insights diferentes ouvindo a mesma coisa, né? Mas nós falamos sobre eu estar preparado para uma transição, ter uma reserva financeira, buscar as certificações que aquele mercado precisa. Entrar de cabeça. Entrar de cabeça, você vai com tudo, ou vai aos poucos, vai com tudo que vai dar certo. Que mais? Tem mais algum ponto? Ter os pontos éticos, né, do assessor de investimento. Entender se o escritório tem sinergia e os valores que você tem. Né? E um ponto que eu acho legal, que eu sempre comentei
com as pessoas que eu entrevistei no escritório, com pessoas que eu conversei para ajudar, é ter um plano B, né? Porque se o plano A der errado, e aí, né? Qual o meu plano B? E as pessoas têm essa preocupação. Pô, eu tenho que me preparar, eu criei minha reserva, eu vou lá com tudo, mas se der errado? Pô, eu tenho aqui um plano B, né? E aí eu criei um plano B quando eu comecei e eu fui empreender, que a minha receita às vezes não pagava o escritório, muito menos minha casa, as minhas despesas. E o meu plano B era um só: executar bem o plano A. Não tinha rota de fuga. Plot twist. Não tem tinha. plano B. Plano Não B tinha. é dar certo ou dar certo. Exato, porque eu acho que eu pensava assim, se eu tivesse um plano B e o mito da grama mais verde ia aparecer na minha vida, ia ser verdadeiro. E a tendência de eu ficar mudando e mudando de área poderia ter esse gatilho. Uma vez que eu fiquei 22 anos no mesmo lugar, eu poderia começar a ser uma pessoa instável. E eu premeio muita constância, né? Não tem como a gente ser o melhor atleta, o melhor corredor, o melhor nadador, o melhor jogador de basquete, se eu não for um cara focado e tiver constância e fazer aquilo 20, 10 anos. Né? Então, essa é uma dica que eu dou. Se prepare, é isso que você quer. Vai. Então, vai com tudo. Tá com medo? Vai com medo. Vai com intensidade, que nem o Juliano colocou bem aqui. Mas vai, não fique sem ir. E o ponto dos medos, né? Aqueles medos mais escondidos, que é o quanto que eu vou estar infeliz se eu não tiver a coragem de mudar. Aonde eu tô? Eu tô feliz? Não tô. Então, o quanto que isso vai te doer daqui 2, 3, 4, 5 anos, você olhar para trás e falar, putz, não mudei. E agora? Eu continuei aqui, o tempo passou. Então, pensa nisso. Daqui 10 anos eu quero estar aí ainda. Se eu tivesse mudado, onde eu estaria em 10 anos? Então vai. E por último, uma vez que eu faço a mudança, eu ter fazer as pazes com o meu passado. Ah, mas eu fiquei lá e era isso e era aquilo. Cara, eu adoro de onde eu vim, tenho amigos de onde eu vim do banco até hoje. Foi uma baita escola para mim, me ajudou, aprendi, conheci grandes líderes, grandes clientes que me inspiraram, que me ajudaram. Então, faça as pazes com o seu passado, olhe para o teu futuro e vá em frente. E é isso aí, Rafael, sua consideração final, Juliano. Tá perfeito, cara, não tenho o que acrescentar. Você colocou esse ponto, eu não posso deixar de passar. Claro. O que eu sou hoje foi também com base em toda a minha trajetória e em todos os lugares que eu passei, foi os primeiros canais que eu busquei ter cliente. Por isso que eu falo de história. Todas as pessoas que te conhecem te respeitam pela sua história. Deixe sempre as portas abertas. Por quê? Se você sair brigado de algum lugar, essa briga ela gera ferida e essa ferida pode destruir o seu futuro. Então, se quer fazer uma transição, faça da maneira correta. Isso acho que é uma das dicas para você incluir, né, nessa que o Cláudio comentou. Porque se não for a mais importante, né? Então sempre saia com as portas abertas. Perfeito. É isso aí. E a gente vai estar falando nos próximos podcasts, esse é o primeiro episódio, sobre fundo imobiliário, renda variável, renda fixa, como montar uma carteira internacional, quais produtos você deve ter na sua carteira. A nossa ideia é trazer educação financeira, falar de investimentos e te ajudar na construção do seu patrimônio para você ter a independência financeira, porque dinheiro não é o fim em si mesmo, mas dinheiro é liberdade de escolha, liberdade de poder viajar, de ter uma saúde melhor e fazer as coisas para quem você ama. E se você tiver algum tema específico que você acha importante ou um debate maior desse tema, trazendo um coach, trazendo uma pessoa de carreira, manda aqui para a gente mensagem que a gente vai estar fazendo outros vídeos, outros podcasts que possa te ajudar cada vez mais. E clique no link da bio, curta esse vídeo, compartilha, fale com seus amigos e nos vemos no episódio 2. Um abraço.